Bom, a gente já começa o programa com uma pergunta. Você usaria hormônios para aumentar sua massa muscular? O cantor Lucas Luco disse essa semana que usou lá no início da carreira, mas que se arrependeu. Bom, ele não foi o único, hein, gente? Outros famosos também condenaram a prática. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que afirmam ser possível utilizar esteroides sem trazer prejuízos à saúde. Famoso pela música, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim. E também pela boa forma física. O cantor Lucas Luco adotou o estilo sincerão. Nesta entrevista, ele abriu o jogo e assumiu ter usado anabolizantes para turbinar os músculos. Porque antes da carreira eu enchi o bomba, né, velho? Aí, moleque, né, velho? Eu mesmo, não sei o quê, morava fora já, com 16 eu já saí de casa e eu... Bomba e trem, musculação. Bomba é como os praticantes de fisiculturismo costumam chamar os esteroides anabolizantes, que aumentam a massa muscular. Aí quando eu comecei a carreira, de fato, começou show pra 30 shows no mês e negócio. As bombas começou a dar um negócio na minha cabeça, né, velho? Porque bomba mexe com o emocional e tal. O uso dos hormônios artificiais teria começado a atrapalhar a carreira musical e os relacionamentos pessoais, até que os pais do cantor resolveram chamar um médico para tratar o filho. Foi como se meu pai e minha mãe tivessem entregado, ó, toma aí que o fio é seu. Dá um jeito. Você precisa regular esses trem, o moleque tá muito nervoso. A revelação feita pelo cantor repercutiu, principalmente nas academias, onde a obsessão para ter um corpo sarado acaba levando homens e mulheres a buscar formas de acelerar e potencializar o processo de ganho muscular. Eu me achava muito magra, na época eu queria ficar com mais corpo e na época era, o auge das mulheres bombadas, do corpão, dos pernões. E eu olhava aquilo na TV e eu queria ficar daquele jeito. Carol Narizinho, a modelo que já tinha o corpo em forma, não resistiu à tentação dos anabolizantes. Foram 2 anos de uso e problemas. Eu tive muita queda de cabelo, eu tive muita espinha, eu tinha muito suor excessivo, irritabilidade, eu fiquei muito inchada também. 8 anos depois, ela ainda não se livrou de todos os efeitos colaterais. Minha voz tem uma certa rouquidão por causa disso, por causa do uso dos anabolizantes no passado. Em geral, 2 tipos de hormônio costumam ser usados pelos fisiculturistas para estimular a musculatura. O GH, hormônio do crescimento, que é indicado para crianças e adolescentes com baixa estatura. E a testosterona, hormônio masculino, que é responsável pela formação da massa muscular, pelo crescimento dos pelos e da barba e também por características como agressividade e coragem. Mas o que leva alguém a consumir hormônios? Essas pessoas muitas vezes não têm limites em relação à sua autoestima, elas querem sempre mais. Segundo o médico, esses excessos trazem riscos. São assuntos relacionados à parte de fertilidade, ao risco de doenças cardiovasculares, o risco de alterações relacionadas ao comportamento. Esses pacientes eles acabam ficando mais agressivos, mais violentos. O coração é um dos órgãos mais afetados, já que também é formado por músculos. Arritmia, risco de sobrecarga do coração dilatar, risco de infarto, risco de derrame cerebral também. Ele explica que alguns desses efeitos são irreversíveis. E não é infrequente o paciente dizer, poxa, eu fui avisado, eu fui alertado, eu sabia que isso poderia acontecer, mas eu não achava que isso ia acontecer comigo. Foi o caso do Bira. Estou subindo uma ladeirinha leve aqui no bairro do Bira. Só de andar assim um pouquinho numa subida, você já fica cansado? Se for uma subida muito longa assim e eu demorar muito andando, eu já
cansou bastante, já dá aquela cansada. Quem diria? Um Mr. Músculo que disputava campeonatos e se orgulhava dos 49 centímetros de bíceps. Quando eu mostro foto, elas não acreditam que sou eu. A carreira no fisiculturismo chegou ao fim com um desmaio durante uma competição. Eu me preparei durante um ano inteiro para me apresentar durante 1 minuto e meio. E nesse minuto e meio, que já era vitória minha, quando eu estava me apresentando, eu desmaiei em cima do palco. Tive um ataque respiratório e ali depois que eu fui ver, o médico falou que já tinha sido um infarto silencioso. Fígado e rim também tinham parado de funcionar. Bira saiu do palco direto para o hospital. Ficou em coma por 1 semana. 7 anos depois, trocou halteres e anabolizantes por pincéis e tintas. Ele ganha a vida personalizando jaquetas. E sempre ao lado dos filhos. Hoje eu tenho insuficiência cardíaca no coração. Só metade do meu coração funciona. Eu vivo à base de remédios, tomo 8 tipos de remédios diferentes. A metade do coração que ainda funciona dentro de mim, os médicos falam que futuramente ele não vai aguentar, não vai dar conta de me deixar vivo. E eu vou ter que fazer um transplante de coração. Essa semana, o mundo do fisiculturismo ficou em choque. George Peterson, conhecido como Dabu, foi encontrado já sem vida num quarto de hotel, às vésperas da maior competição do esporte no mundo. O ex-campeão tinha 37 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada. Teria alguma relação com o uso de anabolizantes? Em 2013, o cantor Netinho foi internado com problemas no fígado, que foram atribuídos em parte ao consumo de esteroides. Apesar dos alertas, os frequentadores dessa academia não parecem preocupados com os riscos. Aqui, todos tomam e não negam. É um estilo de vida que eu escolhi. Então, para eu manter esse nível, eu preciso fazer o uso. E as pessoas que assistem, elas sabem disso. Se eu falar que eu não tomo, as pessoas vão me xingar, né? Falam, pô, que mentira, ela tá mentindo. Essa turma acredita que a diferença entre se dar bem ou mal com anabolizantes está no estilo de vida. O cara que é famoso, o cara que é aventureiro, o cara que sai tomando porque o amigo toma, porque é bom pro amigo, esse cara não se alimenta direito, esse cara não dorme quando tem que dormir, esse cara está na noitada, esse cara está bebendo, esse cara está usando droga, e aí acontece alguma coisa, foi o coitado do hormônio. Acho justo falar que não deu certo para eles. Porque assim, tem coisa que pode dar certo no meu corpo e pode não dar certo no seu. Para este outro médico, o segredo do uso de anabolizantes está na dosagem. O anabolizante nada mais é do que hormônio, tá? Então, quando nós falamos em hormônios, a gente tem que lembrar que o hormônio é um medicamento como outro qualquer. Então, ele tem os benefícios, tem os efeitos adversos e tem os efeitos colaterais. Então, muitas vezes a pessoa usa de uma maneira errônea, sem um acompanhamento médico, sem uma prescrição correta de uso. De acordo com ele, que também é fisiculturista, o nível de hormônio gerado pelo anabolizante tem que ser controlado com rigor para não exceder os limites do organismo. E isso só é possível com exames feitos no mínimo a cada 3 meses. O primeiro passo é sempre fazer os exames para a gente ver como que o paciente está, como ele é, se ele tem alguma doença, alguma patologia prévia, histórico, familiar, para ver se tem algum problema de câncer na família. Consultada pela reportagem, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia informou que médicos que utilizam hormônios no tratamento de pacientes sem deficiências hormonais e que geram efeitos adversos podem ser penalizados pelos conselhos profissionais por má prática da medicina. Este personal trainer, acostumado a treinar vários famosos, acredita que os riscos causados pelos anabolizantes não são apenas físicos. Ele não te vicia quimicamente, mas ele te vicia muito psicologicamente. Você acha que você precisa daquilo para você ter o corpo malhado ou o corpo dos seus sonhos. O meio de academia, ele também tem muita distorção de imagem com a chamada vigorexia. É aquela pessoa forte, com o corpo já bem,
mas ela se olha no espelho e às vezes ela se vê muito magrinha, ela se vê sem músculo, e normalmente essas pessoas é onde elas entram com os anabolizantes, e é uma busca insaciável, porque ela nunca está satisfeita. Quem sentiu no corpo os danos, acredita que a vida é bem melhor sem anabolizante. Quando eu estava no auge, treinando bastante, e eu via passar na televisão algo que aconteceu com pessoas, eu achava que ele tomou em excesso, que ele usou de marca ruim e fez o uso errado. Então eu acabava até falando, não, anabolizante não faz mal não, foi ele que não soube usar. Então eu sei que hoje muitas pessoas vão falar a mesma coisa que eu falei antes. Não vale a pena. As consequências que eu tive e que eu tenho até hoje, né, não compensa.